Olá! Vamos entrando. Deixa eu colocar aqui o nome da nossa live de hoje. E aí, galera, vamos entrando. Olá! Deixa eu fixar aqui o nome da live. Pronto. E aí, galera, como é que vocês estão? Me contem. Bitter, você já entrou? Me fala aí que eu te coloco. Vai ser pelo perfil da Encrateia. Bom demais, vamos entrando. Deixa eu ver quem tá aí. Ariane, Soedo, Care, Beck, Ellen, Lady, Sil, RH Leve, um beijo pra vocês. Carol, Letícia, Rafaela, Caião, Karina. Gente, que bom ver vocês aqui, fazendo companhia nessa quinta-feira à noite. Quintou, né? Bora entrando. Gente, hoje vai ser uma live que eu tô contando os dias, porque assim, eu tô tão curiosa quanto vocês para esse tema, juro. Há muito tempo eu quero aprender mais sobre PNL e hoje vai ser uma bela oportunidade, porque vai ser com a melhor pessoa para aprender sobre PNL e educação no Brasil. Vou falar para vocês, hein? Esse cara é demais. Então, deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Então o Bita vai entrar pela Encrateia. Vou convidar o Bitter para entrar. E aí? Olá, olá, Tudo bem? olá! E aí, como você tá nesse quintou? Tô ótimo, tô ótimo. Cara, tá tudo certo. Por incrível que pareça, tá tudo bem, né? Apesar dos pesares, cara, dá até medo de falar não tá tudo ótimo, porque as pessoas falam sério mesmo que tá tudo ótimo. Mas sim, tá tudo bem por aqui, por aí. Sophie, como é que tá por aí? Tá tudo tranquilo também, né? Assim, os primeiros dias foi meio esquisito, mas eu vou te falar que, claro, né, dentro do nosso mundo privilegiado, eu tô conseguindo aproveitar bem a quarentena para repensar Legal? algumas coisas da vida e fazer coisas que eu tava postergando há muito tempo. Acho que esse é um poder, né, que Sim. todos temos agora. Temos tempo, né? A gente fala tanto do tempo. Agora a gente tem, então tem que aproveitar, né? É, exatamente. Mas bom demais. O pessoal vai entrando aí. Eu fiz um Cara, você não perrengue sabe o aqui. quão animado que eu tô com essa live aqui de hoje. Sério mesmo, tô muito Eba, então animado. Eu somos, gosto muito somos desse tema dois. também. E deu ruim aí? É porque, assim, eu comprei, não, eu ganhei um tripé que tem umas ventosas. Aí ai, que bom, pessoal, pra fazer live. Aí eu botei aqui em cima de uns livros. Eu tô com medo de despregar. Vida real é assim, viu, gente? A gente vai se virando nos 30. Mas tá tudo bem por Total, enquanto. total. Meu celular também tá travando. Eu tentei repostar os seus stories no. Aí ficou sem áudio. Enfim, meu celular tá uma Ai, meu bagunça, Deus. mas eu acho que está tudo certo com essa live. Pessoal, inclusive vocês que estão conectados aí, se estiverem escutando a gente, dá um joinha. Tá tudo certinho? Sim, por Dá um favor. joinha por aí. Falei aí. Ó, o Caio falou assim: PNL na educação na aprendizagem. Ótimo ponto, garoto. Eu gosto de Começou PNL na bem. aprendizagem. Quem pode escrever para mim desse jeito que eu escrevi, só que mudando para aprendizagem para eu fixar? E eu mudo aqui. Mas esse é o tema, galera. Ó, como o cérebro aprende? Como o cérebro aprende? E eu não sei, na verdade. Quem sabe é o Bita, por isso que ele tá aqui. Top, top. E aí, eu queria, antes de qualquer coisa, que você se apresentasse, mas eu queria
apresentar a sua apresentação. Porque eu Come... acho que eu já te Comece, conheço por a um ponto favor. de, tipo assim, te apresentar, sabe? Ai, meu Deus. Então, galera, é o Pode seguinte, mandar bala. temos aqui conosco Rafael Bitter, sócio fundador da Incrateia, uma empresa que te ajuda a descobrir seu poder de influência e seu poder interior. Olha aí, interessante. Bitter é nascido em Campinas. Não, sou de São José dos Droga, Campos. São José dos Campos, enfim, São Paulo. Quase, quase, quase. São José dos Campos, se mudou para cá para fazer faculdade, né? Entrou em Relações Internacionais na UNB, que foi um sonho dele. Depois vocês podem, inclusive, perguntar para ele como que foi um dos vestibulares que ele fez, que ele teve um pequeno perrengue no banheiro, então essa é uma história boa para contar. Famosa história do banheiro. E se formou internacionalista, mas sempre curtiu muito essa coisa do comportamento humano. Desde pequeno, ele é mágico. E então ele sempre usou esse poder de influência, essa coisa, ele sempre tem uma carta na manga. E é também vegetariano, vegano, Vegetariano ainda. vegetariano. Então é muito bom nesse negócio de mudar de hábito aí. Se você quer mudar de hábito, cola com ele. E hoje, ok, hipnoterapeuta, mas também psicólogo para os amigos, inclusive para a Numi. A gente já fez, aliás, a Incraté já fez uma mentoria de vendas com a gente, que foi um ponto de virada muito grande na nossa vida. E há muito tempo somos mais que amigos, somos friends. Então, esse tema aí de como você usar o seu cérebro a seu favor é uma coisa que me encanta muito. Eu tenho muita curiosidade e queria muito tempo aprender mais. E pensei, né, cara, a galera do nosso Instagram, da nossa rede, também vai querer muito saber sobre isso. E a melhor pessoa possível para falar sobre isso é o Bitter. Então, bora fazer essa live juntos. Vamos que Então, vamos. que mais? Que mais? Quem é Bitter? Quem é Bitter fora do LinkedIn? E depois dentro do LinkedIn também, né? Que é sempre bom. Total, gente, total. Valeu, Sophie, pela apresentação. Bom, gente, eu sou apaixonado por esse tema, né? Sou fissurado pelo tema de mente humana, pelo tema de comportamento, pelo tema principalmente de aprendizagem. Sério, é algo que eu acho incrível. E assim, talvez os conceitos que vocês têm aí de aprendizagem sejam um pouco diferentes do meu, mas eu vejo a aprendizagem como algo extremamente amplo, né? Então, por exemplo, o fato da gente conseguir influenciar, a Encrateia, né? A gente trabalha com influência. O fato da gente conseguir influenciar nosso cérebro pode fazer com que a gente consiga, inclusive, aprender mais rápido, né? E qual é a forma que eu posso influenciar o meu cérebro de aprender mais rápido? Qual é a forma que eu posso de influenciar as outras pessoas para as outras pessoas aprenderem mais rápido, né? Ou aprenderem de uma forma que seja incrível, de uma forma que isso fique. Então esse é um tema que eu amo isso. Então hoje eu sou, acho que um nerd do assunto, eu sou um cara que fica estudando isso, cara, demais, demais. Eu leio livros e livros e livros sobre esse assunto. Então, cara, eu tô extremamente animado de estar aqui hoje, gente. O que eu vou passar aqui para vocês hoje, gente, é o que eu ensino em treinamentos para empresas, em treinamentos corporativos, que eu basicamente sou um palestrante hoje, eu dou treinamentos para empresas e para pessoas também, né? E não deixa de ser um professor. Eu acredito que não deixa de ser um ensino, não deixa de ser aprendizagem, né? Palestrante, treinamento. Meu objetivo é fazer com que acho que isso se confunde muito hoje, né, Sophie? Entre o ego do palestrante eu sou simplesmente um showman, e também a questão de fato as pessoas saírem de lá com algo diferente na cabeça que possa aplicar. Então, meu objetivo é muito esse quando eu estou dando treinamento. Meu foco é demais ali nesse momento é de fato de as pessoas aprenderem. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, eu uso em Chili Beans, por exemplo, cliente nosso, Melissa que eu uso isso em, sei lá, queimar, Imaginário, empresas que a gente atende, eu uso essas técnicas para a gente vender, para a gente ensinar esses treinamentos. E eu vou passar isso aqui para vocês hoje, para vocês melhorarem o engajamento, principalmente o engajamento das aulas, né? Quem tiver aí como professor, mas não só com quem é professor. Quando você fala de influência, fala de comunicação, fala de aprendizagem, não é só para professor, é para você influenciar um cliente, para você influenciar
a sua namorada, o seu namorado, o boy, né, o companheiro, fala, não, não vamos ver Netflix hoje, vamos para um restaurante. Você precisa educar ali, não deixa de ser uma educação também, não deixa de ser você explicar para o seu filho, né, também falar, não coma isso, coma aquilo, né? Ao final, quem tiver filho aí, eu posso dar uma dica legal de como fazer o seu filho comer melhor com essa técnica que eu vou Eita. passar aqui hoje. Olha só que legal. Então, assim, para quem tiver filho, né? É mais ou menos essa área que a gente vai falar aqui hoje. Sofia, eu vou falando. Se você quiser me Uhum. interromper, me perguntar, você me interrompe e me pergunta, tá bom? Beleza, manda bala. Beleza, gente. Galera, quando eu tava começando essa vida, né, de treinador, de treinamento, né, essa parte educacional, eu lembro de um dos primeiros treinamentos que eu dei, cara. E foi tão horrível, foi tão horrível. Aquela vergonha alheia, né? Que você fala, gente, como é que eu já fiz isso na minha vida? Exato, pensa só, você que tá aí querendo influenciar, ensinar melhor, fazer com que a galera preste atenção no que você tá falando. O que que aconteceu? Eu tava lá no treinamento, quando eu me vejo lá me passando conteúdo, chego e falo, ó, gente, eu vou falar sobre isso, 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 pá, pá. Naquele momento, duas, três pessoas pegaram no celular e começaram a tipo, fazer assim com o dedo. Eu falei, nossa, que merda, cara. A galera já, tipo, já perdi o público, não sei se isso já aconteceu com vocês, com vocês que estão aí, né? Então, Galera, eu fala falei, pô, aí. Se você já tiver esse momento assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Já era, você não sabe o que fazer. Você já passou por isso? Fala pra gente. Que a gente pode te ajudar. Quais são os desafios de vocês aí na hora de dar uma aula, uma palestra? por favor, comentem aí, galera. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu falava, eu tinha um roteiro, eu me preparei pra. Eu sei que você se prepara pra sua aula também. Eu preparei bonitinho. Quanto mais eu falava, menos as pessoas ficavam interessadas no que eu tava falando. E aí, cara, foi um desastre. Eu comecei a ficar tão frustrado que eu só queria que aquele treinamento acabasse. A hora ia passando, eu ia vendo o desinteresse ali das pessoas. E a Raquel teve isso, né? Tem alguém aí que já passou por essa situação. E eu comecei a ficar desesperado naquela situação. Falei, meu Deus, o que que eu faço? Né? A galera aí tá, obrigado aí, pessoal, tá Que comentando. nunca. E ao mesmo tempo, né, eu olhava certos treinamentos, certos treinadores que eu olhava assim e falava, gente, era uma inspiração. Era um jeito, a pessoa abria a boca, eu já entrava dentro da boca da pessoa, assim, eu falava, meu Deus, que coisa interessante. E me prendia a atenção de uma forma, e aí, gente, eu comecei a perceber que, assim, se você tá fazendo uma coisa e você continua fazendo e tá dando errado, isso significa uma coisa. Você precisa mudar o que você tá fazendo. De cara você precisa mudar, porque não adianta. Quanto mais eu dava murro e ponto de faca, pior era. Sophie, você Opa, está aí? Ai, meu Deus, você pronto. virou. Olá de novo, tudo Tava bem? mexendo na tela e virou. Exato. Essa virada, como se fosse uma virada da tela, foi a virada que deu na minha vida. Você acredita? Cara, Meu eu tive uma Deus. virada. Eu tive uma sacada nesse treinamento, porque eu olhava os treinamentos tops e olhava o meu treinamento. E eu falei, cara, não tem como. E essa sacada foi a sacada que mudou a forma como eu dou treinamento. Mudou a forma, cara, literalmente foi uma virada na minha vida, foi uma forma completamente diferente de eu entender o treinamento. Vocês querem saber qual é essa Ai, meu sacada? Deus, fala! Não, Ai, meu. depois dos intervalos. Ah, vamos daqui a pouco, já voltamos, Só um né? parêntese aí antes de você falar Pode, essa grande revelação, é que eu pode achei falar. legal que você não se fez de doido. Porque a gente vê muitas pessoas ali, tá dando aquele treinamento uó, que as pessoas estão claramente entediadas, claramente querendo dormir, e o professor, o palestrante, enfim, se faz de doido, tipo, nada está acontecendo, tá tudo ótimo, e tipo, não toma nenhuma ação, né? Então, qual foi a ação que você tomou com? Total, total. A grande gente, isso foi uma virada muito grande na minha vida e eu vou até anotar isso aqui pra vocês, tá? Isso aqui, quem conhece a Encrateia talvez já tenha ouvido falar, a gente falando disso talvez 1 milhão de vezes, mas é a base de tudo que a gente faz, é a base de como a gente enxerga o mundo, tá, gente? Então, assim,
Eu vou até fazer um desenho aqui pra vocês verem. Meu Deus, o cara, ele tem um suporte visual. Olha que live, gente. Que live Olha só. maravilhosa é essa? Ai, meu Deus. Então, o que a gente quer, gente, na vida como um todo são os resultados. Né? R de resultados. Mais resultados na sua vida. Você quer ser um melhor professor, você quer aprender mais rápido, você quer ensinar melhor, você quer trocar uma ideia com o seu filho e fazer com que o seu filho te entenda, com um amigo que você fala, ele não entende nada que você está falando, então você vai conseguir se comunicar melhor, se fazer entendido. Isso tudo são resultados, né? E de cara, gente, o que que gera resultados na nossa vida? Os resultados na nossa vida são gerados pelos nossos comportamentos. São as nossas ações. Pode ser ação também, se você quiser, tá? Ação e reação. Comportamento. Então é basicamente isso. Se eu tiro a tampa da caneta, ela sai. Se eu não tiro, ela não sai. Ah, ela caiu, no caso. Pronto, ela caiu. Porque eu fiz alguma outra coisa e gerou uma outra reação. Então, assim, é meio básico isso, mas muitas vezes, o que que acontece? Qual é a resposta da nossa comunicação? A resposta da nossa comunicação é o resultado que a gente está tendo. Então, se vocês percebem que o resultado que vocês estão tendo, como por exemplo, se fazer de louco, vocês estão vendo que vocês estão tendo o resultado. Você tá lá na frente da sua turma, ele tá lá, a galera tá bocejando, a galera não tá nem aí. Principalmente no online agora, gente, em quarentena, você não consegue nem ver direito as pessoas. Como é que você sabe que as pessoas estão prestando atenção no que você tá falando? Gente, a aprendizagem não tem a ver com você enfiar o conteúdo na cabeça da pessoa, ou pelo menos falar. Você tem a ver com as pessoas de fato aprenderem o que você está querendo passar. Não é simplesmente você passar o conteúdo e falar, ah, eu segui meu script. Pronto. Não. Isso ajuda seu ego. Você fala, ah, eu consegui. Eu terminei o meu script que eu fiz com tanto carinho, meu roteiro. Entreguei Isso o só te relatório, ajuda. pronto. É só o seu ego. Agora, o resultado da comunicação é o que você está tendo, é a resposta que você está tendo do público. E se você está tendo uma resposta que você não quer, um resultado que você não quer, de cara você precisa mudar a forma como você ensina. Você precisa fazer alguma coisa diferente. Então, a grande frase de Einstein, né? Você quer resultados diferentes, agindo da mesma forma, loucura, insanidade. Então, o ponto, isso aqui é meio óbvio, só que muitos coaches trabalham em cima disso, né? Mas o mais interessante eu sei que às vezes eu preciso mudar meu comportamento. Às vezes eu tô com preguiça, eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes eu até preciso ter mais paciência na aula, preciso ter mais calma. Mas aí, às vezes, eu te conheço, eu faço isso também. E bate às vezes negócio e desanda, o comportamento desanda. E esse é o grande ponto da nossa live de hoje aqui, pessoal, tá? É o que vem antes desse comportamento. O que que vocês acham? Eu pergunto para você que está aí, o que que vocês acham que vem antes do comportamento? O que faz a gente agir do jeito que a gente age, né? Um exemplo que eu dou bastante, Sophie, imagino que você já deve ter escutado, para quem está aí, para entender melhor isso que eu vou falar aqui, mas vamos imaginar o caso um. Caso um aqui. O caso um é que você recebe uma notícia sensacional, uma notícia maravilhosa. Tem gente que fala, ah, eu ganhei na Mega Sena. Pode ser, uma notícia muito boa. E aí aqui você ganha essa notícia e você tem uma demanda do seu trabalho para fazer. Você recebe a notícia e logo depois vem uma demanda do seu trabalho para fazer. Fechado? Você tem que fazer essa demanda. O pensamento, olha, Yonara Caroline. Tem a ver com pensamento, Yonara. Tem até a ver com pensamento. Então você está aqui, você vai fazer essa demanda. Agora esquece esse caso, vamos para o caso 2. O caso 2 você recebe uma notícia horrível, uma notícia péssima. E você tem a mesma demanda para você resolver. Você resolve as duas demandas de jeito iguais ou diferentes? Eu acho que é diferente. Eu também acho que é diferente. E vocês aí, pessoal? O que vocês acham? Vocês aí. Deixa a galera respondendo, mas geralmente, na grande maioria das vezes, pessoal, são formas totalmente diferentes. Por quê? Por que que isso acontece, pessoal? Porque nós temos as nossas emoções. As nossas emoções, elas mudam totalmente a forma como a gente age
E aí a gente muda a forma como a gente tem os resultados da nossa vida. Aí, todo mundo respondendo diferente e ninguém Oh, combinou essa resposta. E ninguém combinou. Então, se você mudar a sua emoção, como você está se sentindo, você muda as reações químicas no seu cérebro. Perfeito, Lu. A Lu gente, comentou olha aí. aí. Exatamente, Luísa fez o dever exatamente. de casa dela. Ela fez, ela fez. Então você muda a sua química dentro de você. A emoção é neurotransmissora, a emoção é hormônio que você está mudando. Então você mudando como você se sente, você tem comportamentos diferentes. Agora vamos lá, por que que isso é interessante de você saber? Por que que isso te ajuda em alguma coisa? Saber que as emoções. Vamos lá. Se você chega na sala e você vê todo mundo assim, ó. Aham. Qual você acha Eu, que é a emoção do seu aluno, da pessoa que você está falando, do seu público? É uma emoção é uma bosta. emoção de, emoção de tédio, emoção de querer morrer. Por exemplo, falar, eu não aguento mais ver a cara desse professor, eu já tive várias aulas, eu não estou aguentando mais. Então vamos lá, se você quer ter um resultado diferente na sua aula, na forma de você se comunicar. Eu falo aula, gente, por causa dos professores que estão aí, tá, gente? Mas para qualquer pessoa que quer um resultado diferente na comunicação, você precisa entender que, tá, você precisa fazer com que as pessoas ajam de uma maneira diferente. Isso é educação, isso é aprendizagem. É quando você passa um conteúdo, a pessoa aprende, ela aplica aquilo na vida dela. E aí ela começa a ter resultados diferentes na vida dela também. Do contrário, fica só na teoria, não adianta nada. Você tem que fazer algo com esse conhecimento, colocar ele em prática, fazer algo adiante. Então, quando você tem esses resultados diferentes, teve comportamentos diferentes, mas para ter comportamentos diferentes, a gente teve que mexer na emoção. A gente tem que mexer na emoção. Gente, emoção tem a ver com memorização. Se você quer que os seus alunos aprendam de fato o que você está querendo ensinar, use emoção. Você tem que trazer mais emoção à tona. Sabe, melhor estratégia, a melhor estratégia que existe para memorização, Sophie? Fazer a pessoa chorar. Fazer Fazer a ela pessoa chorar, sorrir. fazer ela sorrir, são emoções. Perfeito. Mas um jeito de você colocar uma emoção de um jeito que entra na memória da pessoa, olha que legal. Estratégia de fobia. Como Eita, assim? anota aí, gente. Pelo amor de Pensa Deus. só, gente, pensa só. Fobia. O que que é uma fobia? Fobia é uma coisa que ficou na mente da pessoa gravada por muito tempo. Ela teve um aprendiz. Como é que faz uma fobia? O que que acontece? Eu tô olhando no espelho. Aí eu tô me arrumando, eu me olho. Quando de repente eu olho pra baixo, tem uma barata gigantesca aqui em mim. E eu tomo um susto. É rápido, é uma emoção muito forte e extremamente rápida. O que que isso faz? Você, por um momento, um segundo, no banheiro, você fica com essa merda na tua cabeça durante sua vida toda. Isso não é aprendizagem? Olha que forte que isso é. É sensacional. Só que o conteúdo é ruim. Nesse caso, é uma fobia de barata. E se a gente fizesse isso com matemática? Se a gente fizesse isso com línguas? A pessoa tem uma emoção muito alta de uma forma, pá, extremamente rápida. Você faz a mesma coisa que a fobia faz, só que com conteúdo muito bom, usando emoção. Olha que legal. Interessante que eu tenho muitos professores que eu era bem traumatizada com eles, eu tinha fobia a esses professores, porque eles usavam essa estratégia, né, de jeito ruim. Então, eu lembro que tinha uma professora de português que a frase dela era lavo minhas mãos. Quando ela queria dizer que não estava nem pra gente, porque a gente não se importava com o conteúdo. Ela lavo minhas mãos. E aí, sempre que eu ouço lavo minhas mãos, ouço não, é porque eu já desconstruí isso. Quando eu ouvia lavo minhas mãos, eu lembrava da minha professora de português e lembrava que eu odiava português. Mas eu odiava português por causa dessa emoção que ela me causou. Agora, por que será que a gente tem mais exemplos de fobias do que de coisas boas, né? Quando a gente fala de aprendizagem. Será que é porque as pessoas não, não sabem como ativar esse lado bom no ambiente de aprendizagem? Será que elas acham que tem que ser tudo muito formal, muito metódico, e por isso a gente não consegue trazer uma perspectiva diferente?
Esses porquês, eu vou entrar, né, no assunto da PNL em breve, mas assim, esses porquês não interessam muito pra gente. Não são perguntas que a gente se faz. Então, assim, eu vou poder especular aqui com você de formas. A gente é muito interessado numa pergunta que fizeram aí, gente, tá? Que foi eita, a gente tá travando aqui. A Carol Domar. Carol Domar. Que é o como, né? O como a gente faz isso acontecer. Por que que isso existe? Por que que está assim? A emoção negativa ela é muito forte, né? A emoção de dor é uma emoção muito forte. Então, a gente grava muito coisas negativas, mas a gente também grava muito coisas positivas, né? Então, hoje eu faço sessões de PNL, como a Sophie falou, né? E nas sessões de PNL, eu entendo que tudo que me estão me trazendo ali de problemas, na verdade, são soluções que são colocadas no lugar errado. Por exemplo, procrastinação. Procrastinação pra gente é uma estratégia, um pensamento, é uma estratégia que faz. O que que a procrastinação é? Você pegar uma coisa e jogar ela para fazer depois. Pega uma coisa e jogar para fazer ela depois. Tá. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Como assim? Todo mundo fala, não quero procrastinar, procrastinação é uma coisa ruim. Como assim? Depende. Se você quer procrastinar seu estudo e o estudo vai fazer bem para você, a procrastinação não está sendo boa. Mas se você usar a procrastinação para procrastinar uma coisa ruim, você pode salvar a vida de uma pessoa. Eu tive uma sessão com uma pessoa que queria se suicidar, eu fiz ela procrastinar essa ideia, essa besteira que Uau. ela queria fazer com ela. Ela começou a procrastinar isso, procrastinar, procrastinar, procrastinar. Ela falou: "Não, quero me matar, mas eu vou me matar daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Não, 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 eu deixo para amanhã. Eu deixo para amanhã." Até o momento que ela esqueceu disso. Então, tudo é aprendizagem. Tudo pode ser aprendido. Basta a gente colocar no contexto que vai ser mais útil pra gente. O problema, Sofia, é quando a gente coloca essas aprendizagens que a gente tem em contextos ruins. Já lavo minhas mãos. Pô, ela tá passando uma informação, ela tá fazendo vocês ensinarem a ter ódio por ela. Ela conseguiu, né? Não deixa de, Conseguiu, a não bichinha. deixa de ser uma aprendizagem, né? Ela está ensinando algo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a forma que a gente fala. Então, a Uhum. preparação, eu chamo de preparação do terreno. A preparação emocional das pessoas que você está falando é sensacional, é extremamente importante. Médicos falam assim: então, Sophie, fiz os seus exames, você tem 2 semanas de vida. Você recebe uma notícia dessa de tal forma, que o que acontece? Você acaba morrendo no dia seguinte. Porque o médico às vezes nem preparou a emoção da pessoa, o estado emocional que a pessoa está. Então, você precisa preparar, a primeira coisa que você precisa preparar na sua aula, gente, não é o conteúdo. Não é chegar e falar: ô, gente, hoje vamos falar sobre matemática, ou sobre conta, ou sobre blá blá blá. Essa vai ser. Essa não é a primeira coisa que você vai fazer. A primeira coisa que você vai fazer é justamente preparar a emoção das pessoas. Preparar ali, deixar a galera tão, meu Deus, o que que é isso? É entreter, é chamar atenção, é pegar. Isso é o quê? É emoção. É emoção. E é justamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente faz isso desde pequeno, Sophie, tá? Quando você quer pedir... Galera, lembra quando vocês eram menores? Quando vocês eram pequenininhos, vocês queriam pedir dinheiro pro papai e pra mamãe? Aí o papai e a mamãe estavam voltando do trabalho, o pai ou a mãe, aí você percebia que a pessoa estava meio estressada. Você falou: eu não vou pedir agora, porque agora não é um momento. O que que é isso? A gente tem isso dentro da gente. É você percebendo que o estado emocional do seu pai e da sua mãe não era o dos melhores. Então, o que a gente percebeu tem como a gente preparar propositalmente o estado emocional da outra pessoa. A gente não precisa esperar. Ah, não, eles não estão preparados ainda, deixa eu esperar. Ah, não, 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 não. A gente vai fazer isso de propósito, de Quem propósito. Vocês sabe querem faz ao saber? vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo? Vocês querem saber como, gente? Sei, sei. Top, top. E, gente, esse como foi justamente o que eu estou trazendo dos Estados Unidos, diretamente de lá, tá? Sim, eu ia falar exatamente agora pra você contar desse negócio aí.
Conta. Gente, eu fui conhecer e ser treinado pelo co-criador da programação neurolinguística, né? Ô, Sophie, você travou, você está aí? Oi, tô aqui. Você tá me vendo? Ah, tá. Eu estou te vendo, né? Pessoal, quem está gostando da live, faz um joinha e quanto mais joinha tiver, vários joinhas, a gente sabe que você está gostando. Se for um, é marrom mesmo. Se for vários, é que você está amando. Então, eu quero saber, porque eu não consigo ler tudo, dá vários joinhas aí pra gente saber, beleza? Sim, joinha, Então, coração. coração, Bota um palmas, emoji vocês que que sabem. represente. Bota um emoji que represente seu estado emocional agora. Olha. E o estado emocional foi uma das coisas que, gente, assim, eu tô trazendo isso direto da fonte pra vocês. Eu tive lá, eu fui no meio desse negócio de coronavírus, foi um pouco antes até. Então, cara, eu fui no meio da crise, no meio de tudo, eu fiquei lá e eu tive treinamento diretamente com o cara que criou toda essa ferramenta, né? E uma das coisas que ele mais focava era justamente estado emocional. Emoção, emoção. O treinamento que eu fui fazer lá é o treinamento de trainer, para eu ser treinador certificado dele, né? Então hoje eu tenho uma certificação internacional criada diretamente dele e o foco do treinamento é justamente esse, na emoção que você vai passar para o seu público. E é justamente é esse o foco constante que a gente tem que trazer. Depois, até por conta do horário, posso dar mais detalhes da viagem, se a galera tiver curiosidade, mas a galera tá doida. Ah, a galera quer saber aí, Dr. Richard Bandler, tá? O nome do co-criador aí da programação neurolinguística, gente. Ah, e, gente, forma pela qual vocês têm de mudar as emoções. Existem várias formas, existem várias e várias e várias formas. Eu, inclusive, estou fazendo isso desde o começo dessa live com vocês, né? Então, eu estou usando tudo que eu estou ensinando aqui, eu estou usando com vocês. E a forma que tem, gente, uma forma simples, uma forma prática, uma forma assertiva, é contando histórias. Contando histórias. Saber contar histórias é fundamental. Muita gente não sabe, gente. Muita gente não sabe. A Karina falou, percebi. Percebi. Top. Tô sendo Legal, legal. hipnotizado. Até eu Oh tô my sendo. God. Ó, Bita, toma cuidado, Então, que eu tô ao vivo aqui, minha reputação tá em jogo. Não vai me hipnotizar, não. durma. E, é, gente, depois, Sofia, a gente tem que até passar as perguntas da galera. Tem muita pergunta passando, eu não tô nem vendo, tá? Mas depois a Sim. gente sobe. Então, gente, assim, muita gente não sabe, mas o storytelling, que hoje tá muito famoso, ele veio da hipnose. Tá? Ele começou muito, assim, não foi a origem, né? Contar histórias é algo extremamente antigo, mas quem trabalhou isso de uma forma usada muito para aprendizagem acelerada, foi a hipnose, principalmente a hipnose moderna. A PNL, ela justamente desvendou isso. Então, a PNL, ela é o estudo. O que é PNL, então, né, gente? A PNL é a gente usar a nossa linguagem, a forma que a gente fala, para influenciar a neurologia, ou seja, as emoções da outra pessoa, de forma estratégica, de forma programada, de forma estratégica, de forma sistemática. Isso é PNL. Eu influenciar as emoções das outras pessoas com a minha linguagem. Uma das formas da gente fazer isso é uma forma de contar histórias. E a gente desvendou isso de jeitos sensacionais que vocês têm para poder contar boas histórias, né? Então, eu queria passar essas técnicas para vocês porque, gente, quando vocês começam a contar histórias, é muito poderoso. Você consegue prender a atenção do seu público, você consegue fazer o seu público rir, você consegue fazer uma graça, você consegue gerar suspense, gerar raiva. Filme é isso, né, Sophie? Filme é isso quando você vê um Uhum. filme no Netflix e você chora. Ninguém tocou em você. Foi uma história que foi contada para você, né? Uhum. É na década, eu não lembro agora, acho que foi na década de 70, 60, quando o Spielberg, né, ele criou lá o filme Tubarão, né, que foi, cara, foi tão assustador para as pessoas naquela época, o filme Tubarão, que gerou fobia
generalizada no mundo. E o que que acontecia? As pessoas estavam com tanto medo do tubarão, tinha gente que estava medo de entrar na própria banheira. Banheira. A pessoa nem entrava Gente, na que banheira, falou, loucura. vai sair um tubarão daí, por conta de uma história. Por conta de uma história. Quem nunca já ouviu uma história de uma pessoa e começou a chorar, ou se compadeceu, ou teve uma empatia? Histórias, pessoal, são formas sensacionais que a gente tem de mudar o estado emocional, de controlar a emoção de quem está escutando a gente. E aí tem várias e várias formas da gente fazer isso. Sophie, a galera tá falando que tá travando. Pra Já mim estou não tá anotando. travando nada. Você tá falando tranquilo. Fala aí, pessoal. Tá, pessoal, Eu vocês estão acho. aí? A Amanda tá tranquilo? Gente, Pode ser a vocês tá internet melhor. de vocês. Aqui tá tranquilo. Dá uma olhada na internet, gente. Qualquer coisa bota no 4G, tá? Sim. Que aí talvez fique melhor. É, Então, Vitor, você falando de história, assim, me vem automaticamente que história tem muita essa coisa afetiva, né? Então, quando você vai pensar na sua avó, por exemplo, no seu avô, você já pensa nas histórias. Quando você pensa na sua infância, também são histórias, seus pais contavam. E até de medo mesmo, por exemplo, loira do banheiro. Se você chutar a privada 3 vezes e sair uma loira de lá. Gente, eu não ousava. Muitas vezes eu queria desafiar essa história, mas eu não ousava com medo de talvez ser verdade. Olha, exato. se bobear até hoje eu não faço isso. Então tem Exato. que E por pensar. isso, para conceitualizar a história, foi muito legal o que você falou, porque muitas pessoas perguntam, tá, mas o que que é história, assim? Então, assim, eu tô falando de história aqui de uma forma bem ampla. Então, por exemplo, contos, parábolas, fábulas, exemplos, cases, histórias pessoais. Ah, quando eu era tal. A gente está muito acostumado a contar história. Só que a gente faz isso de forma tão fluida que às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo. E para você aí que influencia, que é palestrante, que é facilitador, que é um professor, vocês precisam preparar mais o terreno emocional. Vocês não vão chegar e falar, ah, gente, o conteúdo que eu vou dar é esse. Vocês perdem a parte mais sensacional, que é o comecinho, que é que tá todo mundo olhando para você, tá todo mundo prestando atenção. É o momento de você chegar com o pé na porta, prender a atenção, Uhum. gente, é sensacional. Então, assim, como que a gente faz isso? Como que a gente passa uma grande emoção por meio de uma história? Isso tem a ver com a forma que a gente se comunica. Né? Então vou perguntar, gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção na Sophie, tá? A Sophie ela vai responder por vocês, mas eu vou fazer umas perguntas, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, e eu queria que você pensasse o que que você faria se Ai, você meu fosse a Deus. Sophie. Então, para você ficar junto. Então, por exemplo, Sophie, Tô quando com a gente se medo. Ah. comunica, como você percebe a comunicação? Como eu Como é que percebo, como é que a comunicação acontece? Vamos dizer assim. você fala, eu Fala, escuto, interpreto. perfeito. Isso aí tem a ver com toda a sua parte de interpretação. Mas fala, quando você fala, eu quero focar na fala. Perfeito, Uhum. você está correto. Eu quero focar na fala aqui. A fala, eu só falo verbalmente? Não. Você acabou de fazer assim com o olhinho e com a mão, assim, ó. Hum, olha isso aqui, né? Então, quais são as outras formas que eu falo, que eu tenho, que eu falo? Com o Quais corpo, são? Com o corpo. Com o que especificamente do corpo que eu falo? com a mão, Com a mão, com os gestos, olhos, com os braços. olhos, braços, voz. Então, o voz, não só as palavras, mas o meu tom de voz. Eu posso falar de forma mais para cima ou posso falar de forma para baixo. O Uhum. meu tom muda. Eu posso falar de um ritmo diferente. Eu posso. O tom muda também. Uma técnica bem legal, gente, para vocês perguntarem algo sem dizer nada, é só fazer isso aqui, ó. Dá até uma vontade de falar alguma coisa, mas você não sabe o que que é. Ai, meu Deus. Aham. Isso aqui é um sinal inconsciente que fala muito também. Então, vocês sabendo disso, pessoal, se vocês querem passar uma emoção e melhorar o estado emocional dos seus alunos, se você quer que eles se sintam curiosos, se você quer que eles se sintam divertidos, entretidos, quem você acha que tem que se entreter primeiro? Você. Você. Não adianta nada eu estar aqui, gente, falar assim, então,
A live de hoje, ela vai ser sensacional, tá? Ela Você tá vai ser muito testemunhando boa. contra você mesmo, né? Eu Seus tô, gestos. eu tô falando tudo, mas eu tô dando um tiro no meu pé. Eu preciso, gente, a live de hoje vai ser topíssima! Sério, vocês não estão nem entendendo? E eu não faço isso de forma falsa, eu faço isso de forma sincera. Então, não é o conteúdo da sua história. O conteúdo da sua história pouco importa. E isso ninguém fala na hora de falar de storytelling. É como você conta a história. E essa dinâmica que eu queria fazer com você aqui, Sophie. Vamos falar o seguinte: a sua emoção vai ser uma emoção de paixão, tá bom? Tá. E aí eu queria que você contasse pra mim a história de trocar a fralda de um bebê. Só que com essa história, eu queria que você contasse pra mim de forma que eu me sentisse apaixonado. Ou seja, você vai entrar num estado emocional de paixão e você vai contar essa história como se você tivesse apaixonada. E aí, o seu objetivo é você sentir paixão para eu sentir paixão também. Vai lá, Eu tô é manda com... bala. Meu estado emocional tá de nervosa. Tá bom. Bitter. Trocar a fralda de um bebê é assim uma das coisas mais surreais que você pode experienciar, porque é o momento em que você percebe que você está, primeiro, com um ser humano e com um ser humano real, que, que tem necessidades, que precisa de você e estar lá para ele é o momento que você está se doando, porque você não faria isso com nenhum outro ser humano, só com esse bebê. Então é uma entrega total, tanto de você cuidando dele, mas também dele dependendo de você e você tendo uma troca de muita conexão. E é assim que eu me sinto toda vez que eu troco a fralda da minha filha. Que não Olha que existe. legal. Não existe, mas eu tô aqui mentalizando. Muito boa, muito boa. Então, olha que interessante. Uma história que aparentemente, diretamente não tem nada a ver com paixão, você pode contar essa história de uma forma que você passe paixão, né? Fala uma emoção pra mim agora, minha vez. Gente, fala aí uma emoção pro Bitter. Vamos ver o que o povo quer. É o primeiro que falar vai ser, mas uma emoção complexa, porque ele é bom nisso, tem que desafiar o menino. Fala uma emoção, gente. Eu queria que vocês treinassem aí, enquanto vocês estão vendo a Sophie sofrendo, eu queria que vocês treinassem aí também, tá bom? Vamos ver. Fala aí, galera. Raiva. 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 Cara, quando eu abri aquela fralda, velho, veio uma caquinha no meu dedo. Ô, Sophie, você não tem noção, velho. Sério, eu tinha acabado de fazer minha unha e a parada veio em cima, grudou junto com o esmalte. Sophie, você não tem noção, cara. Você não tem noção de que. Cara, eu não. Nossa, Prazer. velho, Mudou sério pra mesmo. prazer, vai. Cara, sabe, eu coloquei aquilo ali no mundo, sabe? Saber a felicidade dele quando eu troco a fralda. Imagina o alívio que deve dar quando você simplesmente está limpinho. E aí você fala, nossa, que delícia! A sensação de você simplesmente estar limpo. Simplesmente você tá assim. Sério, é sensacional, porque você simplesmente limpou. Sabe aquela sensação depois que você sai de um banho, depois de um dia de trabalho, você tá limpinha? Gente, é uma sensação tão gostosa. Eu deito na cama e falo, era tudo que eu queria. Caralho, você conseguiu sentir prazer com a cena de uma fralda. Por exemplo, gente, então assim, você consegue fazer isso com qualquer história. Olha aí a galera, querendo, gerou desejo, gerou prazer. Então, gente, minha dica aqui é, vocês conseguem falar sobre qualquer coisa, mudando o seu estado emocional para aí mudar o estado emocional da outra pessoa, tá? E aquilo, seja sincero. Não finja, senão as pessoas percebem. Seja realmente sincero quando você está sentindo. Não adianta falar, ei, eu tô feliz, oba! Tipo,
Se você realmente não tiver, realmente entra no estado, passa isso adiante, tá? E, gente, muitas pessoas mesmo perguntam, mas quais são as emoções que eu quero passar? Quais emoções que são sensacionais de passar? Gente, todas as emoções são muito legais. Basta você saber qual colocar. Por exemplo, qualquer história que você conta. Por exemplo, eu tenho um segredo para contar para você, Sophie. Qual? E esse segredo, ele é sensacional na hora de você contar uma história. Você quer saber? Quero. O que você está sentindo agora? Curiosidade, antecipação. Curiosidade, antecipação. Qualquer história que eu conto e simplesmente corto ela no meio e não conto o final, eu gero curiosidade. Vem cá, meus professores de plantão, meus palestrantes, meus vendedores, meus empresários. Curiosidade sobre o seu produto, curiosidade sobre a sua matéria, curiosidade sobre você. É uma emoção interessante para você deixar o seu público sentindo? Com certeza é. Frustração, emoção sensacional. Eu quero gerar frustração nos meus alunos? Óbvio. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando você se frustra muito com alguma coisa, você fala assim, meu Deus, eu já tentei fazer isso de 20 mil jeitos diferentes e eu não consegui. Eu não consegui de jeito nenhum. Aí vem alguém e te ensina um negócio. Aí você pega e tuf, faz a coisa. A sensação que vem depois, você fala, meu Deus, eu consegui, eu consegui. Oh! É sensacional. Quando você gera frustração e depois você consegue aquilo que você estava frustrado, a sensação é muito melhor. Então, não é só frustração, mas é uma emoção depois de conseguir fazer o exercício de matemática, conseguir fazer a dinâmica, o exercício, o quebra-cabeça. Vocês escolhem a dinâmica que seja, por exemplo, o exercício que seja. A sensação fica muito mais intensificada. E quanto mais emoção, maior a memorização do conteúdo. Maior a memorização. Lembra da fobia? É assim que você gera uma emoção muito forte. Você entra no estado, conta uma história, dá um exemplo, você intensifica muito mais. E eu queria passar, Sophie, para cá um passo a passo de como os professores, ou um treinador, ou um palestrante aí, pode construir a sua aula. Então, assim, é um passo a passo. Estou abrindo uma coisa aqui, gente, que eu não abri nunca. Tá? Isso tem a ver com o método da Encrateia. Eu estou dividindo aqui com vocês algumas partes de como a gente pensa na hora da gente desenvolver um treinamento. E qualquer movimento, qualquer interação, qualquer comunicação que a gente faça, inclusive essa daqui da live de hoje, eu usei isso com vocês. Uou! Gente, vocês não me façam passar vergonha, vocês anotem. E Anota. Amanda, anota pra mim, por favor, que eu não tô conseguindo anotar aqui, não. Você anota pra me passar depois. Se você tem uma pessoa que você quer indicar para ela pegar esse plano, aperta no aviãozinho, envia para ela, fala, caraca, ele vai passar um negócio aqui, envia Eita, envia boa. que agora é a hora. Envia, chama essa pessoa que eu vou passar esse passo a passo. São 4 passos, tá, pessoal? 4 passos, é bem fácil, bem simples, tá? Vamos lá. Primeira coisa na hora de você desenvolver e pensar na sua aula, na sua palestra, na sua apresentação de TCC, se você quiser. A ideia é o seguinte, primeiro passo, eu amo vocês. Primeiro passo é como eu quero que os meus alunos, ou as pessoas, ou a minha audiência saia da minha aula. A gente vai fazer uma engenharia reversa. Eu vou pensar assim, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou ensinar hoje. Fala um professor aí que vocês têm aí, Sophie. Ensina uma matéria. Fala uma matéria. Geografia. Fala uma matéria específica de geografia. Vixe. A divisão do mundo pós-guerra. Aí é com você, que você que estudou isso. Divisão do mundo pós-guerra. Tá. Eu sei o que eu vou ensinar, beleza, mas eu vou falar o seguinte. Primeira coisa, como é que eu quero que eles saiam? Eu quero que eles saiam sabendo o mundo pós-guerra. Tá. Aí, esse é o primeiro passo. Primeira coisa é, eu preciso saber a direção, como a Amanda colocou, os objetivos. Eu preciso saber a direção que eu quero levar o meu aprendizado, a minha educação aqui, o meu ensino, para eles entenderem. Esse é o primeiro passo. Então, eles vão sair assim, tá? Segundo passo, qual é o conteúdo que eu vou passar para que eles aprendam isso? Isso vocês já fazem.
Isso você já faz. Ah, eu vou ensinar isso, isso, isso. Se ele tiver esses 5 conteúdos, eles vão saber do mundo pós-guerra. Legal. Terceira etapa. E aqui que entra o pulo do gato. Qual é a melhor emoção para cada tipo de conteúdo? Ah, Uh, aqui que é mais interessante. Então, por exemplo, vamos supor que a sua aula tem um momento que vai ser mais denso. Todo professor passa por isso. Fala assim, essa matéria aqui é um pouquinho mais densa, um pouquinho mais puxada. Então, nessa hora, talvez você seja interessante deixar eles no pico de curiosidade. Talvez no pico de desejo, uma emoção legal pra caramba pra passar. Deixar eles suculentos sobre algo. E aí logo depois você vem com o seu conteúdo denso e eles vão ter desejo pelo seu conteúdo denso. Então vai ser muito mais fácil de você ensinar. Curiosidade. Você deixa eles no pico de curiosidade e aí você ensina o conteúdo denso. Eles vão ter uma curiosidade muito melhor para você poder explicar, para você poder entender ali aquele conteúdo mais denso. Então, esse é o terceiro ponto. Qual emoção eu quero para cada conteúdo, tá? Primeiro aqui, esse conteúdo aqui eu quero gerar um desejo. Aí eu vou gerar aqui, eu vou gerar uma frustração. Você vai pensar, a gente pensa muito em conteúdo. Então, esse conteúdo, depois esse, aí você pensa na linha mestra da sua aula, né? Aí você fala assim, tá, essa linha aqui, esse conteúdo, e aí uma outra camada que você vai desenvolver da sua aula, da sua apresentação, é a camada emocional. Então, tem o conteúdo e tem a emoção que sustenta aquele conteúdo. Lembrando, se você não preparar os seus alunos emocionalmente, não adianta você ensinar. Não adianta você falar, ah, gente, eu vim aqui hoje explicar sobre mundo pós-guerra. A pessoa tá todo mundo olhando já no celular. Ninguém tá prestando atenção. Não adianta. Não adianta. Seu trabalho como facilitador, como mestre, como educador, como professor, é transformar a vida dos seus alunos, é impactar significativamente a vida dos seus alunos, gente. A gente tem um trabalho aqui de extrema responsabilidade. Então a gente precisa preparar emocionalmente os nossos alunos. O quarto e último passo, com histórias. Então, eu sei o conteúdo, eu sei a emoção que vai ter naquele conteúdo. O terceiro passo é qual história, qual exemplo, qual brincadeira, qual dinâmica que eu posso fazer aqui que vai gerar essa emoção. Que aí, quando a pessoa estiver sentindo a emoção, eu faço o conteúdo. Ah, os 4 uau. passos. Voltando, resumindo. Como vocês querem que os seus alunos saiam da aula? Ah, eu queria que ele soubesse isso, 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 sabendo desse. Beleza. Segundo, quais são os conteúdos que você vai passar para que ele saia da aula daquele jeito? O terceiro, qual é a melhor emoção que você quer deixar para que ele aprenda aquele conteúdo? E quarto e último passo, qual história que você conta que vai gerar aquela emoção que vai fazer com que ele aprenda aquele melhor conteúdo? E, gente, se vocês quiserem um exemplo disso, sabe o que vocês fazem? Vejam a live, essa live de novo. Eu fiz isso com vocês ao longo de toda a live. Toda a live eu usei isso. Toda a live. Uou. Presta atenção nas primeiras coisas que eu fiz. Na segunda, eu enrolei para entrar no conteúdo. Eu não fui no conteúdo direto, porque eu estava preparando a emoção que eu queria que vocês estivessem. Eu estava preparando o terreno. Ah, tudo foi planejado. Meu Deus, que maligno! Manipulador. Sim, meu Deus! Eu fiz isso ao longo. Parece enrolação, mas na verdade não é. Eu estava preparando as emoções de vocês. Então, se vocês quiserem, vocês têm 24 horas para ver essa live de novo. Anotar tudo com mais atenção agora que vocês vão prestar atenção. Qual emoção ele está querendo gerar com essa história? Começa a perceber, vê onde eu estou querendo chegar com aquele assunto, volta, vê qual que é a história que eu contei, faz e volta, faz a engenharia reversa. Vocês vão ter um exercício sensacional. E pessoal, essa foi a grande sacada que eu tive naquele meu primeiro treinamento. A sacada de que todo treinamento, todo encontro que eu tiver vai ser divertido, vai ser incrível, porque para mim a gente tem pouco tempo de vida. E para mim ser chato
tem tanta coisa chata já na nossa vida. Então, se a gente está aqui para se divertir, a gente está aqui para aprender e se divertir ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito de juntar esses dois conceitos, o aprendizagem com o entretenimento. Então, muita gente fala, né, do edutainment, né, no inglês, education com entertainment, né, a ideia de entretenimento com educação. Então, essa é uma emoção que eu sempre levo para os meus treinamentos e foi quando eu aprendi aquela sacada lá atrás de que os meus treinamentos vão ser divertidos, vão ser legais, vão ser descontraídos. A gente aprende de uma forma muito mais gostosa, muito mais tranquila. A gente nem vê a hora passar, que inclusive a gente só tem 5 minutos de live para responder as perguntas das pessoas. Gente, pelo amor de Deus, salva de palmas pra esse homem que eu amo tanto. Cara, muito foda. E tudo que você falou faz muito sentido do que a gente fala aqui na Numi, do ponto de vista de experiência de aprendizagem. Porque eu acho que, assim, tudo que a gente fala aqui, e agora que você falou, me veio esse insight, é mexer no estado emocional para fazer com que as pessoas estejam dispostas e abertas a aprender e confortáveis. E só quando elas estiverem com esse estado emocional de abertura é que elas vão conseguir dar o melhor que elas têm. Então, Exato. o que eu captei daqui é que se você conseguir envolver os seus alunos e mexer no estado emocional deles, você vai conseguir fazer com que eles entreguem o melhor que eles têm naquele contexto, seja numa palestra, ou num treinamento, numa capacitação, ou numa aula, ou numa Exato. reunião com seus pares, né, seus colegas. Aos olhos, Sofia, aos olhos da PNL, as metodologias que vocês trabalham, as metodologias ativas, elas são, aos olhos da PNL, mudança de estado emocional. É uma forma que você tem de mudar o estado emocional, dinâmicas, exercícios. Quando você faz um exercício físico, começa a se mexer, você tem mais batimento cardíaco, você vai ter vários outros hormônios acontecendo no seu corpo. Suas emoções estão mudando. Então, quando você se levanta, você ri, você se diverte, são formas de você mudar o estado emocional. Uma forma que a Encrateia gosta bastante de usar é por história, que também são dinâmicas, é como se fossem dinâmicas, mas histórias. Então, um professor que eu conheço, que ele usa, que é sensacional, uma forma, ele fazia isso para crianças pequenininhas. Ele chegava no... Era uma sala daquelas crianças que reprovaram. Eram os piores alunos do colégio, os piores. Nenhum professor queria dar aula para aquela turma. Não, essa turma não tem como. E esse professor foi treinado em PNL. O que ele fez? Ele chegou e pegou uma caixa preta, tinha um buraco em cima. Ele entrou na sala, a galera tava jogando papel, tava... Ele entrou, ficou segurando a caixa preta e ficou quieto. Até todo mundo parar. E aí ele falou assim, vocês sabem o que tem dentro dessa caixa preta? Os alunos olharam assim, não. Acabou, ele já tem todo mundo na mão, acabou. Aí ele chamou uma menininha lá atrás e ele falou assim, vem cá, chamou uma. Ela entrou, aí ele falou assim, coloca a mão. Ela colocou a mão na caixa, ela sentiu uma coisa, ela fez assim, aí ele falou, shh, não conta pra ninguém. Meu Deus. Ah! Acabou. Ai, acabou. E aí tava todo, como assim? Como assim? Aí ele falou, sabe, vocês vão saber o que que é. Inclusive, vocês vão saber aqui, ó. Aí ele começou a passar a matéria Uau. que ele queria ensinar e todo mundo tava focado, prestando atenção, e ele não falou. E legal que ele falou isso no treinamento lá nos Estados Unidos pra gente, e todo mundo lá tava assim, mas o que que tinha na caixa mesmo? Tava todo mundo curioso e ele não falou, a gente não sabe o que tinha na Meu caixa. Deus, eu tô muito curiosa, eu quero saber. Cara, que Então, foda. olha que legal, não precisa ser uma dinâmica muito trabalhosa, não precisa ser uma história muito, pode ser só isso. Você pegar uma caixa e falar que tem alguma coisa e simplesmente não contar. Olha que legal que você prende a atenção de todo mundo presta atenção, pode ser no online, pode ser no offline. Sim, o que a gente Gente, costuma fazer muito na Numi é tipo, gente, o que é que esse marcador tem a ver com a aprendizagem ativa? Vocês vão saber até o final. Tipo, uma coisa muito simples que prende a isso, atenção. A gente costuma fazer muito isso e super funciona. E a gente já viu muita gente replicando, dá muito certo. exatamente. Temos 1 minuto e 3 segundos de live antes do Instagram encerrar. Ah, meu Então Deus! vamos às considerações finais. Bitter, você é tudo na nossa vida. E eu queria que você desse as palavras finais e, se possível, indicasse fontes. Ou então depois você me passa, a gente posta aqui como Tá. que as pessoas podem saber mais. E Gente, fala da Encrateia também.
Beleza, gente, 40 assim, tá. Numi, Sophie, Amanda, cara, obrigado pelo convite. Eu sou fascinado, eu sou fã de vocês, eu adoro com que vocês trabalham, eu adoro educação. É uma coisa que eu trabalho diariamente, eu estudo metodologias de aprendizagem acelerada, principalmente focando com PNL, então eu fiquei muito feliz de vocês terem me convidado. Espero ter agradado aí a audiência, ensinado um pouco, essa troca foi sensacional. Gente, a live vai estar gravada nas próximas 24 horas. Se vocês quiserem, dê uma olhada lá na nossa página do Instagram, é Encrateia BSB. O nome está aqui em cima, tá? Vocês podem olhar. A gente fala sobre influência tanto externa quanto interna. Como você pode. Gente, o Instagram encerrou. O Instagram encerrou automaticamente a live, né? Mas tinha algumas perguntas que a gente queria responder aqui, que o Bitter queria responder, então a gente resolveu abrir uma segunda só para ele responder rapidamente e poder encerrar com mais calma. Então, se você tiver pergunta para fazer para o Bitter, ele vai responder rapidamente nessa segunda live. Então, aproveita que é mais uma chance para você tirar as dúvidas. Então, vamos lá, vou botar ele aqui de volta. O Instagram tenta derrubar a gente, mas a gente volta, né, Bitter? A gente volta, a gente volta. Galera, se você estava assistindo a live anteriormente e você conhece outra pessoa que estava também, chama essa pessoa, tá? Pra gente vir aqui, a gente poder responder com calma as perguntas, dar as considerações finais aí pra gente finalizar. Primeira vez que eu acho que eu tô fazendo isso, acho que eu nunca tinha feito isso antes. Gostei. Olha, que isso é muito requisitado, né? Meu O Deus. pessoal não dá conta. Vou botar aqui no título, considerações finais. Gente, mandem as perguntas para o Vitor A, responder. a Amanda, será que ela sabe das perguntas? Não sei. Não Teve muita sei. pergunta, eu acho que não aparece no chat lá do outro, não sei se aparece tudo, né? Pois é. Bom, eu sei que uma pergunta que eu vi lá, que de repente você pode ir começando e o pessoal vai mandando mais, como causar uma fobia positiva. Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas se você quiser responder mais diretamente, porque no início estava falando de fobia, né, da barata aqui, que você cria uma emoção negativa. Sim. Como criar uma fobia positiva? Essa é uma pergunta muito boa, cara. Ela é muito boa, então ela inclusive ela é uma pergunta um pouco perigosa, tá? Porque. Ai, desculpa. Ela é uma pergunta. Existe uma técnica, tá, pra gente poder fazer isso dentro da PNL, só que eu acho que seria um pouco de responsabilidade da minha parte passar isso assim, porque de fato você pode gerar uma fobia numa pessoa, tá? Então, assim, o que eu quero deixar de pista aqui, pelo menos para vocês terem. Depois a gente pode, quem tiver interesse, quiser conversar pessoalmente, a gente pode trocar uma ideia mais privada, mas assim, não é uma técnica que gerar uma fobia positiva. Enfim, é meio perigoso. Então, assim, o que eu recomendo vocês para fazer? Qual que é a estratégia da fobia? É velocidade e emoção extremamente forte. Você precisa juntar essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você conseguir, de uma forma extremamente rápida, gerar uma emoção extremamente intensa, o aprendizado ele cola muito forte na cabeça da pessoa. Como você pode fazer isso? Dinâmicas que vão gerar intensidade emocional, dinâmicas que gerem velocidade. As pessoas precisam pensar de forma rápida, tá? As pessoas acham que o cérebro humano ele aprende de forma devagar.
Nosso cérebro ele aprende de uma forma extremamente rápida, ele gosta de aprender rápido. Então, fobia é isso. É um aprendizado extremamente veloz que fica durante muito tempo. Então, se você conseguir gerar dinâmicas ou pensamentos que faça os seus alunos pensarem de forma rápida e com muita intensidade emocional, é como se fosse esse princípio da fobia no aprendizagem, na Nossa. aprendizagem. Mais Eu ou acho que menos isso. eu acho que eu tenho um exemplo sobre isso e eu queria que você me falasse se é isso ou não, que a gente fez uma vez. É, porque a gente sabia, a gente viu que a perestroika, quem não conhece, é uma escola criativa, eles usam muito essa coisa de impactar a galera nos cursos deles. Então, às vezes, eles estavam falando sobre cultura, e aí, de repente, entrava uma escola de samba no meio do treinamento, e eles ficavam, tipo, as pessoas ficavam meio em choque. Aí, uma vez, a gente quis aplicar isso no treinamento que a gente fez. E foi bem assim, o professor, ele era uma pessoa muito criativa, e um dia, quando ele foi ensinar sobre inseminação artificial, ele levou uma vaca para a escola para falar sobre inseminação artificial com uma vaca Ah, lá. E aí foi um choque, os alunos ficaram muito de cara e tal, e deu todo aquele bafafá na escola. E a gente achou muito interessante isso, porque isso simboliza o poder da criatividade do professor. E durante todo o treinamento, as pessoas ficaram falando nas vacas, nas vacas, nas vacas. Aí eu e a Amanda, com a nossa cabeça aqui, a gente ficou pensando como que a gente pode criar um momento uau para eles nunca esquecerem e a gente conseguir passar a mensagem. Então, o que a gente fez? A gente combinou com vários amigos nossos que quando desse 8 horas da noite, que é o horário que a gente estava no treinamento, todos eles iam ligar ao mesmo tempo para os participantes do curso. E quando eles atendessem, então vamos lá, tava todo mundo lá no curso, aí de repente o celular de todo mundo começa a tocar ao mesmo tempo, as pessoas começam a ficar meio desesperadas, acham que o mundo tá acabando, que explodiu uma bomba, porque não é possível, alguma coisa aconteceu. Na hora que elas atendem o celular, é uma voz de uma pessoa desconhecida falando: as vacas são o futuro da educação. E de repente entra a Amanda com uma fantasia de vaquinha na sala. Isso é uma fobia ou não? Porque elas ficaram bem impactadas. Isso é uma fobia positiva. De fato, Uhul. podemos falar que é uma fobia positiva, perfeitamente. É exatamente isso. Foi extremamente inesperado, foi extremamente intenso e repentino. Perfeito, perfeito colocação. E Show. por isso foi tão impactante. Então, pessoal, usem esse exemplo, por exemplo, que a Sophie deu, como criar esse impacto neurologicamente falando nos alunos, na audiência de vocês. Alguma coisa que as pessoas não estão esperando. Alguma coisa que realmente assim pegue as pessoas de surpresa, seja repentina. E se você conseguir fazer, o melhor é passar uma mensagem com tudo isso que você está fazendo. Se você coloca uma mensagem e faz isso, a pessoa nunca mais vai esquecer de você. Nunca mais, nunca mais. Eu te E não garanto. precisa ser nada, tipo, super extravagante, né? Só com o poder Não, da criatividade você faz ali rapidinho e dá totalmente, certo. totalmente. E pessoal, a Numi, para quem aí é da Encraté e tá olhando a gente, a Numi é sensacional e elas têm justamente cursos e formas para vocês poderem desenvolver esses métodos, né? Criarem essas metodologias por vocês mesmos, elas dão as ferramentas para vocês poderem fazer isso. Então, gente, sigam a Numi, Vem, cola na gente. cola nelas, vai na vaca. Vai na vaca. Ó, a Gabriela falou uma coisa aqui, deixa eu ver. Na aula presencial, você deu o exemplo da caixa, que foi sensacional. Mas como podemos trabalhar essas técnicas e gerar emoção em aulas online? Se puder dar um exemplo prático. Vixe, pergunta difícil, né? Ah, o exemplo da Gabriela, que foi? Que Isso. falou? Gabriela, o exemplo prático foi exatamente a minha live. Essa live aqui. Essa não, né? A outra. Então você dá uma olhada na live anterior. Eu fiz tudo que eu ensinei ao longo da live toda. Do contrário, eu seria muito contraditório. Eu tô aqui querendo passar um conteúdo, querendo ensinar, e eu venho e falo: vamos aprender sobre histórias hoje. Não faz sentido. Então eu ensino para mim o jeito mais fácil que tem é o jeito que eu faço. É esse jeito, porque para mim dá muito certo. As pessoas aprendem, fica na cabeça. Então eu fiz online, é um exemplo prático. O exemplo da caixa também, Gabriela, você pode fazer. Você pode falar o seguinte, gente, eu comprei.
uma bebida. Eu fui no supermercado ontem e eu comprei uma bebida sensacional, que inclusive tá aqui. Olha que bonitinho, uma cliente minha, uma cliente parceira minha, deu essa garrafinha pra gente. Olha que bonitinha. E eu coloquei a bebida aqui dentro. Eu basicamente fiquei bebendo essa bebida a tarde toda. Pensa numa bebida gostosa. Cara, que bebida sensacional, sério. Muito gostosa, velho. Entendeu, Gabriela? Até eu quero saber, mesmo sabendo que não tem bebida nenhuma. Tem bebida, eu tô falando sério, eu não minto É nas minhas água. histórias. Não Mentira! é um chá, é verdade, é um chá Meu delicioso. Deus! Ah, gente, as histórias que eu conto sempre são verdadeiras, porque eu consigo contar com muito mais emoção. Eu esqueci de falar isso. Eu consigo contar. Então é verdade, é um chá de camomila misturado com maracujá amarelo da Mate Leão. Ó, a Mate Leão me paga que eu tô fazendo Hum. propaganda, hein? É, da Mate Leão e é sensacional, é um amarelinho, muito gostoso, muito Uau! gostoso. Fica a E eu fiquei dica. bebendo a tarde toda hoje. Olha aí. E é verdade mesmo, não tô mentindo. Arrasou. Viu só? A Gabi, Tavares, entendeu? Beleza? a Tavares CA falou o seguinte, que ela pensou no uso do Kahoot. Não sei se você conhece o Kahoot. É Não uma conheço o carro. plataforma de que você pode jogar vários jogos, basicamente fazer uma pequena competição entre as pessoas. Tem quiz, e ela falou que traz uma competição que mobiliza muitos alunos e tem a pressão do tempo. Você acha que isso faria sentido? Ou é outra pegada? Porque aí o foco é na plataforma, né? Não necessariamente no que você está fazendo. Não tem problema, não precisa ser você fazendo. Qualquer coisa que você consiga gerar um estado emocional, já vale. A questão é Tavares, né? Pega aqueles 4 passos que eu passei para vocês. Você tem que entender qual é a emoção, que é o terceiro passo, que vai melhor se conectar com o segundo passo, com o conteúdo que você quer passar. Se fizer sentido você gerar uma emoção de pressão para você explicar depois um conteúdo que você consegue criar uma relação com pressão, melhor ainda, vai fazer sentido. Mas muitas vezes pressão ah, pode gerar confusão, pode gerar desconforto e aquilo. Isso pode ser útil. É isso que você quer gerar? Você tem que sempre entender. Por isso que o primeiro passo é qual é o objetivo? Qual é a direção que eu quero levar meus alunos? Pode fazer sentido deixar os seus alunos frustrados. Pode fazer sentido. Pode fazer sentido gerar impaciência nos seus alunos. Ai, vai logo, 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 vai. Ó, impaciência é uma ótima emoção para você logo depois fazer alguma coisa para eles irem. Paciência, impaciência, vai, 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 vai. Você quer fazer algo. Então, gerar impaciência para depois colocar uma dinâmica para eles fazerem a dinâmica, eles vão fazer a dinâmica com muito mais vontade. Olha que legal. Então, depende do que você quer. Pode ser interessante, sim, levar pressão. Pode ser interessante. Depende. Massa. Tô vendo o pessoal falando, tipo assim, como que eu aplico isso na minha aula XYZ? E aí eu queria falar uma coisa que a gente fala muito aqui, que é assim, gente, o BT passou os 4 passos. Que primeiro você. Vamos recapitular? Primeiro, a gente saber quais são, como que a gente quer que as pessoas saiam, o que que as pessoas sentem, certo? As emoções. Não, não. É como eles saem de forma geral. De Como sai de forma geral. conteúdo, emoção, aprendizado. Como é que você quer que ela saia do seu curso? Ah, ela vai ter aprendido isso, ela vai estar com esse sentimento, do jeitinho que ela sai, saindo do forno. Como é que você quer? Você quer mais crocante? Você quer mais torradinho? Você quer mais doce? Como é que você quer? É tudo. Todos os ingredientes contam. Show. Aí o segundo passo, então, é com relação ao conteúdo que você quer passar. Qual é o conteúdo? Vamos lá. Eu quero fazer um cookie. Eu gosto mais de cookie mais molinho. Tem gente que gosta de cookie mais crocante. Então, o ingrediente que eu quero colocar, a forma de preparo desse meu cookie, ela vai ser diferente. Os ingredientes são os conteúdos que vocês querem passar para que o seu aluno saia do jeitinho que você quer. O cookie fala, cara, eu queria que ele aprendesse isso aqui. Você tem que influenciar o seu aluno. Você está lá para educar ele, para influenciar, né? Então, os ingredientes vão mudar. Então, quais são todos os conteúdos que você tem
que passar para que ele saia do jeito que você quer. Show. E aí o terceiro passo, então, é você saber para cada conteúdo qual emoção você quer gerar. Perfeito. Qual emoção que eu gero antes de passar o conteúdo? A gente fala de preparação de terreno. Não adianta nada eu ter a semente e simplesmente plantar a semente se eu não sei se aquele terreno vai nascer. Às vezes não tem adubo nenhum naquela terra. Adianta eu plantar a semente? A semente é o conteúdo. Ah, toma aqui, eu estou cuspindo, vomitando conteúdo em você. Mas não tem adubo. A emoção é o adubo. Então eu vou precisar, para cada tipo de semente, tem um adubo que é mais adequado. Então, para essa semente aqui, antes de eu passar essa semente, eu vou preparar o terreno. Preparei o terreno, dou o conteúdo, planto a semente. Show. E aí a última, então, é pensar nas histórias, é isso? E aí qual história que você quer contar que vai gerar aquele adubo, que vai gerar aquela emoção. E lembrando, pode ser qualquer história. É legal às vezes você ter só para você estar um pouco mais confortável na hora de dar aula. Mas hoje mesmo eu crio um monte de história ali na hora, porque tudo depende do jeito que você conta a história, né? E não a história em si. A história em si Uhum. você pode escolher qualquer uma. Se a gente consegue sentir prazer trocando fralda, Total. E aí você consegue sentir qualquer coisa. o que eu tava falando é que tem a galera perguntar como que eu posso fazer isso para minha aula de sobre é, vegetação do cerrado, uma aula que eu vou dar sobre geografia. Tipo, cara, eu não sei, o Bitter não sabe, mas se você pegar os 4 passos, você consegue aplicar em qualquer contexto. Então, pega agora, anota, espero que você já tenha anotado esses passos, e toma um tempinho. A resposta não vai vir automático, né? Talvez você tenha que refletir um pouco mais até pegar o Exato. hábito de contar história, ter repertório, mas você consegue adaptar isso a qualquer contexto. Acho que até, sei lá, resultados financeiros da empresa do trimestre. Usa isso que é sucesso, né? Com certeza, apresentação de TCC. Onde mais você pode usar isso, gente? Me perguntaram aí, até aula de música. Qualquer comunicação, gente. Qualquer comunicação. Como eu falei lá atrás, foi uma das primeiras coisas que eu falei lá na live. Eu uso essa mesma técnica para vendas. Na hora da gente vender produto. É uma comunicação, não é? Eu não tenho que influenciar o meu cliente? Sim. Então, para aula de música, para você convencer o namorado e a namorada, o seu marido, educar o seu filho, falar, filho, não come isso, come aquilo. Você pode escolher. E aí eu tinha prometido lá atrás, agora que eu lembrei, de como uma técnica. Olha, quem tá aí, vocês. Tem 7 pessoas online, vocês 7 são sensacionais. E vocês vão aprender. Vocês depois que estão assistindo também, né? Mas quem tá aqui com a gente agora vai pegar essa técnica de como fazer uma criança comer, sendo que ela não quer comer. Então, por exemplo, olha que legal. Nesse caso, tinha essa criança e ela gostava muito de dinossauro. E ela não queria comer brócolis. Aí a mãe falava: come brócolis. Ela: não quero. Come brócolis? Não. Come brócolis? Não. Aí ela falou: você está decepcionando os dinossauros? Aí ela: por que, mamãe? Brócolis era a comida favorita dos dinossauros. Aí ele: e ela começou a comer brócolis por conta dessa pequena história que a mãe contou. A mãe entendeu o que era importante para a filha, para o filho, e contou uma história. Olha que legal. É uma história falar, dinossauro gosta de brócolis. Pode nem ser tão verdade assim, mas ela contou uma historinha e essa história simplesmente entrou na cabeça da criança e ela começou a comer brócolis. Olha que legal. Um Motivou a exemplo pontual. criança. Fez Motivou a sentido pra criança. ela. Exato. Massa, curti. Gente, tem mais Outra, alguma pergunta? outras perguntas? Eu não vi na outra live, tinham várias perguntas. Aí eu não. Tinha, gente, e eu não Ó, sei, tem me dois perdeu. filhos. A Karina tem 2 filhos. Karina, você pode contar histórias para seus filhos não somente na hora de dormir, mas para educar também. É bem legal. É bem legal. Total. A Larissa falou que entrou aqui por acaso, tá amando. Larissa, se você Ah, não que viu a legal. primeira live, minha filha, veja, porque tá um arraso. Tá salva aqui. Legal. Gente, o que Ô, mais? parabéns, Karina. Legal. Gostei, gostei. Fiz isso com a cenoura com minha filha de 3 anos. Entrar no mundo emocional e ficcional dos alunos.
Show de bola. Empatia didática. Gostei. Legal. Gente, mais alguma dúvida para os momentos finais aqui com o Bitter? É agora o cálice para sempre até a próxima live. A, a Nelva Patrícia falou: se você tem uma fonte de histórias, onde encontra histórias? A fonte de histórias. Essa é uma pergunta. Namoro vocês da nome há muito tempo, que bom, tô aqui. Ah, Fonte de histórias. Essa é uma pergunta muito interessante, tá? Muito interessante. Não foca nas histórias. Se você quer uma dica a longo prazo, não foca nas histórias, foca nas emoções que você quer que o seu público sinta. As histórias, elas vão vir consequência. Consequência. De onde você vai tirar suas histórias? Qual que é a fonte inesgotável de histórias? Sua vida. Sua vida diariamente. Eu contei uma história aqui de um chá, da porra de um chá que eu tomei hoje. E eu usei isso como história. e a Vocês gente podem ficou contar super querendo e, saber. e vocês ficaram curiosos. A sua história é uma fonte inesgotável de histórias. Você só precisa prestar atenção naquilo que você está passando todos os dias. Tenha primeiro na sua cabeça a emoção. Tá, eu quero emoção de raiva. Cara, já veio na minha cabeça um momento que eu passei de raiva no médico. E a pessoa não me atendeu. E eu fiquei esperando. Eu comecei a ficar com raiva. Ah! Fiquei ali e falei, pô. Aí, já começa a ficar com raiva. Porque eu fiquei esperando. E fiquei impaciente. Olha, eu já consigo passar impaciência e raiva com a história do médico que eu fiquei esperando. Então, eu primeiro penso na emoção. A história, ela vai vir. Então é treino de você começar a prestar atenção na sua vida. A sua vida ela é uma fonte inesgotável de histórias. Todos os dias você tem infinitas histórias, basta você contar elas de um jeito mais interessante, de você contar de um jeito mais investigativo, curioso, com prazer. E para começo de conversa, para vocês começarem a treinar, tenham algumas histórias na manga, para você ter um conforto para você ter ali, eu tenho 5 histórias. Então minha dica é, para cada emoção, pensa 5 histórias. Prazer, tenho 5 histórias. Desejo, 5 histórias. Curiosidade, 5 histórias. Faz um livro de histórias para você ter ali. Depois, você não vai nem precisar mais disso. Você vai estar tão acostumado que você vai começar a criar as histórias ali na hora, tá? Mas no começo, começa com essas cartas na manga que ajuda você a ter um pouquinho mais de confiança, mais segurança. Eu acho massa das histórias que elas também permitem com que a experiência seja mais fluida, né? Então, em vez de falar assim, gente, Muito mais. agora vamos falar sobre a guerra. Beleza, agora a gente vai falar sobre regionalização. Agora, em vez de ficar quebrando, fazer as pontes com essas histórias para fazer o negócio fluir. Acho que isso engaja e faz o É tempo passar mais fluido. rápido. É fluido. Você não fala, então, gente, vamos começar agora. Não. Eu pego uma coisa que acontece e já transformo isso em história. Eu pego uma coisa que acontece e deixo isso sendo fluido. Você virou a câmera aquela hora, eu peguei e já consegui acrescentar isso na história e Sim. brinquei. Para tudo ser uma história, tudo é divertido, tudo é uma história que você pode contar, né? Então Uhum. é muito legal, é muito legal. Show. Gente, acho que é isso, né? Acho que Sabe o foi, que eu não vou temos fazer? mais Que perguntas. eu tive uma ideia. Eu Gosto vou de ideias. colocar nos nossos stories um post, um story com uma caixinha de pergunta para as pessoas que forem ver depois, porque muita gente vai ver depois. Com dúvidas que elas tiverem sobre a live de hoje, para você responder. O que você acha? Acho sensacional, acho sensacional. Ótimo. Então, se você está assistindo depois dessa live, ficou com alguma dúvida, alguma colocação, corre nos stories que vai ter lá. E se você depois vier somente, vai lá que o Bitter vai ter essa segundo contato com vocês. Legal, legal. E terminando com um pouquinho mais de calma agora, então eu queria agradecer vocês, né, Mandinha, mas Sofia que está comigo. Obrigado pelo convite. Eu sou apaixonado em vocês. Já falei, falo de novo. Adoro a Numi. Eu adoro a Numi. Ah, E agradeço pelo convite, gente. Sério, muito legal. É um tema que eu sou fascinado. Eu gosto demais. Tem muita coisa para falar sobre esse tema. Tem ai, muita. meu A Deus, eu queria aprendizagem muito. é Me sensacional. Eu veio, me adoro. veio na minha mente assim um curso, sabe? Nossa, para fazer, porque eu queria muito passar dias falando sobre isso para aprender mais. Achei muito incrível tudo que você falou. Obrigado. Gente, digam aí o que vocês acharam da live.
E eu também queria agradecer você por ter topado mais uma vez. E eu amei muito essa conversa. Foi bem E já legal. vou daqui a pouco te puxar no WhatsApp para perguntar outras coisas de indicações. E depois eu posto para vocês aqui, gente. Não vai ficar só comigo, não. Com certeza, com certeza. Qualquer dúvida, gente, específica, tá? Sobre alguma coisa mais específica de PNL e tal, podem me mandar no inbox também, tá? Da Encrateia, que a gente responde, a gente é sempre bem transparente em relação a isso. E fiquem à vontade. Sim, inclusive eu já faço a intimação para vocês seguirem a Crateia. Eles são sensacionais. No perfil deles eles falam muito sobre influência, sobre PNL, sobre vendas, para você se vender enquanto ser humano. E eles estão com um e-book gratuito, gente, que eu nunca vi uma coisa tão incrível. Ainda está disponível, né? Tem que O ver se está playbook? disponível. Desculpa. Eu não sei se está mais. Ele estava disponível, Eita! gente. Era um playbook que a gente tinha de vendas, né? Principalmente para esse momento de agora. Tem mais de 70 páginas de graça, de muito conteúdo, tá? Tá bem completo, mas eu não sei se ele está mais disponível, tá, gente? Até É, alguns quem, dias atrás eu olhei e tava, mas não Tá. sei se já Quem tiver tiraram. interesse, pessoal, quem tiver interesse no playbook, em saber vender, se vender mais, tem a ver muito com comunicação e com influência. Manda um inbox lá pra gente que a gente troca uma ideia, a gente conversa, vê o que a gente consegue fazer, tá bom? Sim. Então é isso. A galera tá perguntando se você tiver perguntas para me fazer, Sofia. Eu não sei o que pergunta que você quer fazer, mas Eu elas quero estão fazer. pedindo aqui, Ah, elas estão sim. pedindo pra você fazer aqui. Ah, então tá. Na verdade, eu queria indicação. Tipo, eu queria muito saber mais sobre PNL aplicado à aprendizagem. Você tem indicação de algum livro específico falando sobre isso? Vídeo, Tem, podcast? tem um livro específico que pra mim ele é. Não vou dizer que é o único do mundo, porque o mundo é muito grande, mas assim, com certeza é um dos melhores livros do mundo sobre esse assunto. Isso eu tenho certeza em dizer. Chama Teaching Excellence. Só existe em inglês, tá, gente? Infelizmente, essas literaturas boas de PNL não tem em português, não tem tradução ainda. Esse livro, hoje está na Amazon. Na época que eu comprei, eu tive que pedir para um amigo que estava nos Estados Unidos trazer para mim, porque não tinha nem, só tinha na Inglaterra e tal. Hoje está mais disponível, mas infelizmente é só em inglês. É Eu vou descrever do. aqui. Eu escrevi aqui, é do Bengler? É do Richard Bandler com a Kate Benson. Eu tenho ele aqui, inclusive, se vocês quiserem, posso pegar. Botei aí, galera. Ai, derrubei as coisas aqui. É esse livro aqui, gente. Show. O que que tá escrito embaixo? O guia Aqui, definitivo. ó, Teaching Excellence, então é ensinando excelência, né? O guia definitivo para utilização da PNL para ensino e aprendizagem. Top, nossa. Os autores são Richard Bandler, que é o co-criador da programação neurolinguística, e a Kate Benson, que era Hum, responsável pelo Instituto de PNL focado em educação. nossa, que tudo. Já vou atrás. Tá? Gente, é sensacional. Livro fantástico, lindo, lindo, lindo. Qualquer pai, eu acho que pai, mãe, educação, professor, precisa ler esse livro aqui. É sensacional, Show. sensacional. Então já fica a dica. Então é esse que você indicaria, assim, né, pra pessoa saber mais Ah, sobre esse tema específico. se você. Aí, assim, para quem não lê inglês, tá, gente? Aí, assim, não tem nada específico que eu conheça de PNL voltada para a educação. Mas se você quiser saber mais sobre PNL em si, eu recomendo dois livros para você introduzir, entrar nesse mundo. São livros que são mais antigos, eles são muito bons, estão um pouco defasados em algumas coisas que hoje a gente faz de um jeito mais rápido, mas são sensacionais como introdução, são muito legais, tá? Se você quiser o livro para aprender PNL pura, quer aprender PNL mesmo, chama Poder Sem Limites, do Tony Robbins, tá? O Tony Robbins é conhecido, ele tem série no Netflix, vocês conseguem ver. Poder Sem Limites, tá? Do Tony Robbins, ele é uma grande, lapada, é um livro grande, mas ele é sensacional, é fácil de ler, tá, gente? Se você quiser aprender PNL aplicada
mais na sua vida, para você poder se melhorar, poder se motivar, mudar a crença limitante, se comunicar melhor. Tem um chamado Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins também, tá? São livros que são muito fáceis de ler, são livros introdutórios. Eu tenho um deles aqui comigo, o outro eu tenho só em PDF, tá? O que eu tenho em... Aqui, ó, deixa eu pegar para vocês verem. É esse aqui. Esse aqui é o de Desperte Seu Gigante Interior, tá? Esse aqui é um livro mais aplicado, tá? Ele é uma lapada, é um livro grande, mas é sensacional, leitura fácil, prático, muito exercício. Esses dois livros mudaram minha vida, tá, gente? Quando eu entrei na PNL, eles mudaram minha vida. Hoje eu tenho outros tipos de leitura, mais leitura em inglês, né? São leituras mais atuais. Mas para você que quiser começar, lê esses dois que, putz, vai abrir seu mundo, assim. Depois, aí a gente pode trocar mais ideias sobre leituras mais aprofundadas, se vocês tiverem interesse. Show de bola. Curti, adorei as recomendações. Eu escrevi aqui para vocês saberem, viu, gente? Então, acho que é isso. Fizemos a segunda live aí para esticar um pouquinho, deu para tirar um monte de dúvida, né? E eu vou colocar o quadrinho lá nos nossos stories, caso alguém ainda tenha dúvida. Total. Manda a pergunta lá, gente. Pode perguntar. Como teve gente que falou aí, as perguntas que guiam a gente. Não as nossas respostas, mas as perguntas que a gente faz. Boa. Então, Show façam de perguntas. bola. Então, muito obrigada, Vitor, mais uma vez. Você é incrível, Sophie, maravilhoso. vocês que são. Gente, já sei, vocês, 7 pessoas estão aí. Tirem um print nosso aí, posta se você ficou aqui nessa live, se você participou e se você curtiu o conteúdo. A gente vai ficar parado por 4 segundos para vocês poderem tirar esse print. Tá bom? Então, The Save. Espero que vocês tenham tirado essa foto. Será que saiu? Então, beleza, Top. gente. Então, boa noite para vocês. E a gente se vê no próximo. Boa noite, gente. Beijo. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.